Toda vez que vem um lançamento, a gente fica pensando, será que meu PC vai dar conta de rodar esse jogo? Será que eu vou precisar fazer upgrade? Ou de repente você quer montar um PC e fala, será que esse PC que eu tô montando vai rodar o jogo? Será que eu preciso gastar rios de dinheiro? E a sua placa de vídeo já tá na hora de fazer upgrade, seu CPU, seu sistema, será que consegue rodar os lançamentos? E o Battlefield 6, será que vai dar conta? Pois é, eu testei aqui o Battlefield 6 em várias configurações e na verdade eu fiquei pensando assim, mas e o cara que tem um PC normal? Porque quem já tem um PC top é só ver como vai rodar. Mas a dúvida é, vai rodar? Eu testei aqui os requisitos mínimos recomendados para rodar o Battlefield 6 e testei também o máximo que dá para ver qual que é o mínimo que você vai ter de performance e qual que é o máximo que dá para tirar do jogo. Quanto FPS, se vai usar mais CPU, mais GPU, se precisa fazer upgrade de memória, se o armazenamento dá, por que você não consegue iniciar o jogo? Por que você precisa fazer atualização? Porque não tem o Secure Boot, não tem nada. Como é que é com o Battlefield 6 a performance? Eu tô com uma plataforma aqui de entrada e tô com uma plataforma top para ver se vai rodar no PC do trabalhador e se vai rodar no PC do burguês. Ai, a boa e velha longevidade, o cara que montou o PC top há tantos anos atrás e agora, será que o PC dá conta de rodar? Nós entramos numa onda de lançamentos, teve vários jogos que foram lançados já e vários que vêm por aí, mas agora o Battlefield 6 é quem tá desafiando o PC. E será que o seu PC que você montou baratinho, o custo-benefício, aquele PC que roda tudo, vai rodar o Battlefield 6? Bom, os requisitos pro beta do Battlefield 6, eles já dão pra gente uma noção de como que vai ser o requisito pra rodar o jogo, né? Isso aqui é pra rodar o beta, mas obviamente que deve estar bem parecido com o que é pra versão final. E olha, os requisitos, eles são bem modestos. Eu vi aqui uma RTX 2060, uma RX 5600 XT ou uma ARC A380 para rodar o jogo a 1080p 30 FPS com configurações baixas. Para um jogo competitivo eu não diria que é exatamente a mesma, né? Para correria, tiro, porrada, bomba, avião, helicóptero, caça, é a mesma coisa. Tá sabendo legal. Tanque, enfim, eu acho que não é o ideal. Mas se abrir é porque roda e tem gente rodando até no console, por que você não vai ser feliz rodando nisso? Mas eu sei, você fala assim, pô, mas uma 2060 é muita placa para mim, Robson. Calma, eu sei que não é exatamente tão acessível assim, mas levando em consideração que a 2060 foi lançada tudo isso de tempo, até que é aceitável para um jogo de última geração. Requisito aqui de VRAM é 6 GB, que é o que tem na 5600 XT, na 2060. Para CPU, um i5 8400 ou um Ryzen 5 2600, que o 2600 foi um CPU bem popular. E é bom lembrar que o 1600 AF, que é um CPU que vendeu assim horrores, também é um CPU bem popular. E o 8400 também, né? Um CPU até 6 cores, 6 threads, então me estranha bastante. Mas, enfim, a gente tem aqui 16 GB de memória RAM, 16 GB é ok, hoje é o mínimo realmente, né? Um Dual Channel 2133, caso você não tenha ligado o XMP. Sério? DirectX 12, a sua placa precisa ser compatível com DirectX 12 e pelo menos 75 GB de HD. Eu não recomendo HD, mas enfim, diz que dá pra rodar em HD. Eu não acredito em você. Eu não quis me torturar a esse ponto, tá? Você precisa aqui como requisito, configuração básica que você precisa, TPM 2.0 ativado. O que é o TPM 2.0? É aquele módulozinho de segurança que você precisa ter nas plataformas mais modernas, que até dá pra você burlar pra instalar o Windows, mas provavelmente não vai dar pra você burlar pra jogar o jogo. Ou será que vai? Dá pra você instalar fisicamente também o TPM, né? Tem pra vender aí o módulozinho, você tem pra instalar nas placas-mãe. Muito obrigado. Você precisa ligar o UEFI Secure Boot. Isso tá na BIOS da sua placa-mãe, você vai precisar ativar. Tem muita gente que fala, nossa, não consigo entrar no jogo. É só entrar na BIOS e ativar. Se você já tá com o Windows instalado, é só entrar na BIOS e ativar. E a capacidade pra HVCI, que é isso aí. Eu boto pelas musiquinhas. E boto. Capacidade pra VBS. Eu boto pelas musiquinhas. E boto. No Ria, não. Isso é o requisito mínimo. O recomendado pra Full HD aqui, pra desempenho, é uma 3060 Ti
que seria o equivalente a uma RTX 4060, 6700 XT ou uma B580. E é estranho porque aqui tá para desempenho em Full HD ou equilibrado em Quad HD. Um para 60 FPS Quad HD, essas duas placas, com configurações altas, ou para configurações baixas com acima de 80 FPS em 1080p. Bom, é meio confuso, mas é isso. 8 GB mínimo de VRAM, porque a 6700 XT tem 12, a B580 também tem 12, só a 3060 que tem 8. E para CPU, um i7 10700 ou um Ryzen 7 3700X, ou seja, 8 cores, 16 threads para mais. Memória continua 16 GB, mas eles recomendam o Dual Channel 3200. Recomendação Windows 11, ainda dá para rodar no Windows 10, mas ele vai encerrar o suporte, então, enfim. E no restante é a mesma coisa, mas eles recomendam para você um SSD. Bom, esses são os requisitos mínimos. Eu não sei se vai mudar para a versão do final do jogo, se mudar a gente avisa, mas eu achei até que modestas. Para 4K eles nem falam, é bizarro, né? Mas eles nem falam, não estão pensando. Acho que quando sair o modo campanha eles vão focar mais nisso. Mas o que eu quis fazer aqui, galera? Não dá para fazer benchmark, até porque não é a versão final do jogo. Isso é importante dizer, tem muita gente já tirando conclusões aí, então vai rodar bem. Calma, essa aqui é a versão beta, pode ser que na versão final você precise fazer ajustes. Tomara que fique mais otimizado, mas otimizado ele já tá, ele tá rodando muito bem na versão beta, em várias máquinas, inclusive, que estão até abaixo dos requisitos, mas eu resolvi testar aqui nos requisitos mínimos. Então aqui na bancada a gente tem um Ryzen 5 2600, uma RTX 2060, 16 GB de memória 3200, que eu não sei nem se estão rodando a 3200, pra ser sincero, acho que a gente colocou aqui até 2133. Eu não sei ver se minha memória tá, qual que é o clock dela, não quer baixar software, não sei nada. Vem aqui no gerenciador de tarefas, você já consegue ver, ó. Aqui tá rodando a 3200, então a gente ativou o XMP aqui, mas se você não ativar, eu recomendo que tenha. Dificilmente alguém vai ter memória 2133 mesmo, acho que talvez no Xeon Chinese Democracy. Mas se tiver 2133, vai lá e ativa o XMP no 3200, e eu vou explicar porque talvez possa fazer diferença mais pra frente. Mas principalmente em jogos que usam bastante CPU, é importante que o XMP esteja ativado, não tira a garantia do seu PC, o fabricante não tem como saber que está usando o XMP. Entendeu? Então esses são os requisitos mínimos para você rodar. Battlefield, assim como Call of Duty, os outros jogos, eles são jogos mais competitivos, então eu imagino que a maioria das pessoas vai querer jogar com uma alta taxa de FPS. A alta taxa entende-se pelo menos acima de 60 FPS, então muita gente vai fazer sacrifícios na placa de vídeo. O CPU vai acabar sendo mais importante. Eu não vou testar aqui performance de CPU especificamente, não vou meter uma 5090 em nada, isso aí vai ficar para a versão final do jogo. Então se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque lá a gente consegue fazer o parâmetro certo para comparativo. Aqui vai ser só pra gente ter uma noção realmente da performance, tá? Eu fiz os testes de GPU, inclusive confere lá, já saiu esse vídeo, mostrando qual que é a performance na GPU, mas nós estamos testando o modo multiplayer aqui, então não é comparação direta, então tenham isso em mente, é só pra vocês terem uma noção aproximada da performance, porque pode variar. Um componentezinho, de repente, a minha memória não tá em dual channel, pode fazer uma diferença, então não fica muito ligado nisso, é só pra você ter uma noção de como que tá rodando o jogo, ou como que pode rodar na sua máquina, ou no PC que você vai montar. E a bancada a gente montou o mais simples possível, é uma A320 aqui, com um 2600, eu utilizei o Cooler Box, obviamente esse aqui é o Wraith Prism, mas você pode comparar um air cooler decente, e a gente tá utilizando aqui com a 2060 Founders Edition, que vai simular a performance de basicamente qualquer RTX 2060, não é a 2060 Super, lembrando que ela tem 6 GB de VRAM, estamos usando um NVMe aqui de 512 ou de 1 TB, não faz diferença, é um NVMe PCI Express 3.0, e só pra fonte a gente tá utilizando uma HX 1500 que não é relevante pra isso, tá? É só uma fonte que tá sobrando aqui, mas no restante é uma configuração bem básica. Eu tô rodando aqui no máximo a 144 com esse monitor, porque a gente tem a limitação para gravação, né, na placa de captura, mas já vai dar para vocês terem uma noção. Começando os testes aqui, qual que é a primeira configuração que eu quero ver? Configurações baixas. Então a gente vai aqui colocar no preset baixo. E se você for aqui no personalizado, dá para você mudar o preset, tá? Então eu não vou mexer em nada disso, eu vou colocar o presetzão básico. Eu costumo desativar algumas coisas aqui, tipo aberração cromática, motion blur, essas coisas, mas vou deixar padrão e vamos ver qual que é a performance. Aqui pro monitoramento, vocês estão vendo a GPU, aí a gente tem o uso de GPU, a gente tem a temperatura dela, a quantidade de VRAM que está sendo utilizada, o clock dela e o TDP, ou o consumo da placa. Aqui pro CPU, mesma coisa, percentual de uso, temperatura dele, quanto que tá usando de memória RAM, clock e ali o TDP, ou o consumo dele, né? E aqui embaixo a gente tem o FPS em tempo real, a gente tem a média e a mínima 1%. E embaixo o frame time. Quem veio assim só aleatoriamente no não vai saber, só vocês sabem o que significa os números aqui embaixo. O cara, eu vi ali que o número não sabe. Então eu vou dar respawn aqui no mapa X, porque a gente tem, acho que são só 3 mapas, né, nesse momento para testar, e a performance varia um pouco de um mapa para o outro. Eu testei aqui e não variou tanto assim de um para o outro, tá? A variação que eu vi foi basicamente ali na casa dos 10 a 15% de um mapa para o outro, dependendo da situação. Eu tô usando só o Conquest aqui como exemplo, que é o mais pesado. Os mapas menores não necessariamente vão ser mais leves, porque apesar de ter menos players, ainda tem muita coisa acontecendo num espaço pequeno, então vai usar bastante do CPU. Bom, a gente tem feito os testes saindo da base, eu saí aqui do Delta, né? Mas normalmente a gente sai da base testando, e depois a gente sai pelo mapa pra gente ter uma noção
aproximada da performance. Aqui, por enquanto, tá rodando ali na casa dos 60 FPS, o que é meio no limite aqui, e o CPU ele tá em 94%. Por quê? Porque a GPU não tá sendo usada no seu limite. Rapaz, mas 50 FPS você já começa a sofrer nesse jogo. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar. O cara é ruim, né? Deixa eu mudar a sensibilidade. É o mouse. E olha que interessante, mesmo com uma RTX 2060, já dá pra ver que o gargalo aqui é o CPU. Colocamos tudo no baixo, isso aqui é o máximo que o CPU consegue entregar. Você tá vendo que o uso de GPU, ele tá na casa ali dos 80%. A gente tem uma margenzinha ainda de GPU, e o CPU já tá no limite. E a gente tá usando aqui XMP 3200, né? Eu posso até fazer, pessoal, mas eu gosto de jogar com tudo no baixo do baixo. O que você pode fazer ainda? Você pode vir aqui nas configurações, né? Nos gráficos. Aí você vai em avançado, desligar o anti-aliasing, isso aqui é uma coisa manual que você pode fazer, e você pode colocar resolução dinâmica, que é uma coisa que eu não vou fazer, mas eu vou ligar, por exemplo, o upscaling. E aí a gente pode ligar tanto para Intel, quanto para AMD, quanto para NVIDIA. Eu vou colocar o DLSS, obrigado jogo, no modo qualidade, e a gente vai testar qual que vai ser o impacto. Tem em mente que algumas configurações ele pede para você reiniciar, a gente reinicia toda vez, mas eu, em casa jogando eu percebi que não dá muita diferença, na verdade, dá quase diferença não, ele meio que aplica, é tipo assim, só não, vamos estar seguros, mas pô, sai do meio da partida online para aplicar, me ajuda aí, DICE! E sobre qualidade, bom, eu testei aqui nas qualidades, a qualidade baixa, ela não fica, obviamente, bonita, ela é a mais baixa possível, mas eu acho que é jogável, eu diria que dá uma qualidade boa. É claro que é triste ver isso, por exemplo, no RTX 2060, mas vocês estão vendo que o uso de GPU aqui, ele tá bem próximo do limite, mesmo com o CPU não dando conta de empurrar tantos frames assim. Por que é importante você entender o que tá acontecendo aqui? Porque de repente você fala assim, não tá dando FPS, eu vou fazer upgrade de placa de vídeo, aí você descobre que não é a placa de vídeo. Aqui a gente tá vendo que não é a placa de vídeo que tá apanhando para entregar FPS, é o CPU. Então não adianta fazer upgrade de placa de vídeo, tem que fazer upgrade de CPU nesse sistema aqui. O recomendado para eles é um 3700X ou alguma coisa do tipo, mas se você upar para um 5600 já vai ajudar bastante, porque não é só uma questão de quantos núcleos tem a mais. O cara vai pensar assim, mas precisa ser 8 cores, 16 threads. Sim, claro, é o recomendado, mas ter um IPC mais alto, 2600 é um CPU bem antigo, né? Você ter um IPC mais alto já vai ajudar bastante. Liguei no DLSS no modo qualidade, não mudou nada no FPS. Porra, você não mudou nada porque você colocou no modo qualidade. Tem que mudar no modo performance, mano. Eu quero modo performance, desempenho. Ultra não, desempenho. O que o DLSS faz? Ele vai baixar a resolução nativa que o jogo está sendo renderizado e aí a inteligência artificial vai reconstruir através do algoritmo para a resolução nativa. Então não vai ficar 100% perfeito, mas fica muito bom. Aliás, eu recomendo você usar o DLSS, pelo menos o DLSS na versão que tá aqui tá bom. Eu não sei se é o 4, se é com modo transformer nem nada. E o FSR, ele tá aceitável, os ISS também. Pelo menos no modo qualidade eu recomendo usar em basicamente qualquer resolução. Saindo da base aqui, ó, você vê a média tá na casa dos 70 ali e tal, dependendo de onde você vai ele pode cair um pouco. Só que você viu o uso de GPU, continua baixo. Pode melhorar um pouco? Pode, claro, porque também tem o trabalho do CPU que é feito, mas a verdade é que quando você tá limitado pelo CPU, não adianta você ficar baixando a qualidade gráfica, porque a qualidade gráfica, apesar de existir peso no CPU, na verdade ela vai pesar mais na GPU, né? Então você vê, eu coloquei aqui, estamos aí na média de 68 FPS, vou mandar um pouquinho pelo mapa, né, ir pro meio da pancadaria aqui, e é bem perceptível, né, quando cai abaixo de 60 ou tá muito perto dos 60, você percebe que a responsividade do jogo não é tão grande assim. Tá vendo? Eu só morri porque o FPS estava baixo. É mentira! Mas você consegue realmente sentir no mouse que ele tá mais pesado, por isso que o pessoal sempre busca. Por que você quer jogar um jogo tão feio? Não é isso, é porque realmente você precisa. E nesse jogo, o que pesa é CPU. O uso de VRAM também é interessante, tá abaixo dos 6 GB, pelo menos no modo, né, na qualidade baixa. E o uso de memória RAM tá dentro do aceitável, ali tá batendo lá na casa dos 11, 12 GB foi o máximo que eu vi, mesmo rodando em 4K. Deixa eu colocar aqui pra vocês terem uma noção, qualidade, colocar no médio, né? E manter o DLSS. Vamos colocar no Ultra e manter o DLSS. Agora vai pesar um pouco na GPU. Pesou bastante na GPU, né? Tá bom, eu não vou aguentar mais. No Ultra, e lembrando que a gente tá no DLSS. Mas olha que interessante. Olha só como é que tá o uso de GPU. 80%. Pô, mas você não falou que ia pesar na GPU? Vai, mas eu também falei que configurações mais altas pesam também no CPU. E o CPU ele já tá no limite. Ele tá com 90% de uso. E tá mal otimizado. Pelo contrário, o jogo tá utilizando bem os núcleos, né? O que a gente não via na época. O que falta realmente é poder de processamento. Os processadores são mais antigos, né? Quando evolui não é só a quantidade de cores e threads. A gente tá aqui
perto dos 60 FPS, nem assim a gente consegue bater 100% de uso de uma RTX 2060. Por isso que eu falei que era importante o contexto, né, quando nós fizemos os testes de GPU, e eu mostrei para vocês a performance da RTX 2060. E se a gente pegar lá a RTX 2060, ela faz mais de 60 FPS, mesmo no médio, né? Então vou colocar aqui, ó, no médio, lembrando que a gente ainda está com o DLSS ligado. Já começa a chegar mais perto dos 60 FPS, mas aqui o que acontece? O CPU não dá conta. E se a gente olhar aqui, ó, nas configurações, ele tá dizendo que, ó, memória de vídeo excedida, o desempenho da CPU pode ser reduzido. E o que tá acontecendo? Apesar de mostrar 5.12 aqui, né, falar, tá usando só isso e tal, na verdade a gente já pode estar compartilhando, dependendo da configuração que você está usando, já pode estar compartilhando com a memória RAM. Se a gente coloca no baixo, ele fica abaixo dos 6 GB. O FPS, mais ou menos a mesma coisa. O que acontece? Quando você coloca numa configuração gráfica mais alta, além de pesar no CPU, realmente, porque tem algumas configurações que vão fazer diferença, você ainda tem o detalhe da VRAM tá estourando. Quando estoura a VRAM, e não precisa bater 6 GB ali para isso acontecer, mas aqui realmente o Sulfic não tá batendo, passando dessa quantidade de VRAM, o que acontece começa a compartilhar a memória RAM do sistema. A placa de vídeo começa a usar a memória RAM pro vídeo. E aí a sua memória RAM ela é muito mais lenta. E nesse caso, além dela ser mais lenta, o CPU já está sendo muito utilizado, né? O CPU está sendo bem utilizado aqui, 90% de uso quase, e aí você ainda vai ter que passar pela memória do sistema, e aí o seu CPU fica sobrecarregado, a memória ela é mais lenta, muito mais lenta do que a memória de vídeo, e aí que acontece que você perde muita performance. Então esses são os detalhes, cara. Às vezes a pessoa não entende, mas o que é isso que está acontecendo? Então aqui a gente tem um bom exemplo disso. Eu diria que o recomendado para Full HD seria uma placa de 8 GB, no mínimo, para você ter uma folga, porque olha o que acontece, quando você coloca aqui, ó, coloquei no médio ele já excede os 6 GB. Ele vai chegar ali na parte, na casa dos 6.5, 7 GB. E aí você precisa de uma placa de 8 GB para rodar pelo menos no médio. Se eu colocar no alto, ele vai pedir mais VRAM. E assim vai, cada vez mais ele vai pedindo mais VRAM. Eu colocaria no médio, vocês viram que o DLSS ele tá no modo desempenho e mesmo assim não tá resolvendo. Vamos colocar aqui no modo qualidade e vamos ver o que dá para fazer nessa configuração. Deu um respawn no meio da treta agora. E ó, FPS na casa dos 40 FPS. Tá bem sofrido. E o que acontece? Fala, pô, mas tava rodando bem, Robson, por que tá rodando mal agora? É isso, a gente começa a pesar na VRAM 5.27, né? A partir disso já começa a estourar a VRAM, tá? Não aparece, mas não parece, mas já estoura. E isso é um problema nos jogos modernos. É por isso que a gente briga tanto pra placa de vídeo de 8 GB. Dá pra jogar? Claro que dá. Mas tem o Frame Generation. Tem o Frame Generation, de fato, e eu vou testar como último recurso, né? É o que a gente pode fazer. Vou voltar aqui pro preset baixo, tentar forçar menos. Coloquei o DLSS ali, não tá fazendo muita diferença, mas vamos deixar. A gente vai ali pro avançado e vai ligar geração de quadros pelo FSR. Tirei o DLSS aqui pra ver. Vamos colocar o FSR com Frame Generation. Uau, eu tenho 120 FPS. Sim, você tem 120 FPS. É um jogo super rápido que eu não sei se você vai conseguir notar realmente os artefatos que aparecem, né? Com a geração de quadros. Nem todos esses quadros são gerados baseado no comando que você está dando. Isso no jogo tiro em primeira pessoa, ele é bem importante. Você sente que ele tem mais quadros, mas não é, de novo, não muda muito a sensação de velocidade. Parece que o jogo continua pesado, sabe? Melhora a fluidez, é fato, mas aí você perde em tempo de resposta. Tempo de resposta, literalmente. Você vai ter um input lag maior. Aí pra mim não incomoda, Robson. Eu prefiro ter os 120 FPS, sem problema nenhum. Você vê que a gente tá ali no uso 5.2, ou seja, já tá ali no limite mesmo da quantidade de VRAM. Subiu pro médio, já começa a estourar. Tá jogável. Eu diria pra você que tá jogável, né? Eu não vou perder por causa disso. Não, tá jogável. O teu CPU tá sendo o limite. Pelo menos a GPU tá chegando na casa dos 90% de uso aqui, tá tendo uma performance aceitável, e apesar do Frame Generation não ser performance, nesse caso aqui é um último recurso, né? Então quem tá com CPU fraco aí, provavelmente vai ter que fazer isso, porque não tem muito milagre, tá, galera? Eu vou fazer overclock, tudo bem. Aí você pode começar a tentar aí as soluções milagrosas, né? Tá ok, tá bem jogável aqui. Você viu que a média, né? Média ficou na casa dos 113 FPS, então é o que dá pra fazer, galera. Infelizmente é o que dá pra fazer nisso aqui. A RTX 2060 consegue empurrar um pouco mais de FPS, como vocês viram nos testes com o 9800X 3D, mas o que aconteceu é que mesmo você colocando no preset médio que pode estourar a VRAM, o CPU é muito mais rápido e a memória RAM é muito mais rápida, então o impacto em performance é muito menor. Poderia até dizer para você, tá sobrando GPU aqui, aumenta a qualidade gráfica, mas você vai aumentar a qualidade gráfica, você vai penalizar ainda mais o CPU, como vocês viram. Então a limitação aqui parece ser realmente por conta do CPU. Olha só, o 2600 parece que finalmente chegou a hora. Então, se for para dar um conselho para você montar um setupzinho, foca bastante no CPU se você vai jogar Battlefield, e de preferência no mínimo 8
GB de VRAM. Dá pra jogar com 6 GB de VRAM, mas no mínimo 8 GB de VRAM. Eu vou fazer um teste rápido aqui, porque eu tenho a RTX 2060 Super. Para boa medida, eu quis instalar a RTX 2060 Super. É bom lembrar que a 2060 Super não é só uma versão com 8 GB de VRAM da RTX 2060, mas pra gente confirmar aqui o uso de VRAM, eu tô no mesmo preset que a gente deixou antes, sem o Frame Generation, né? Então vamos confirmar aqui, ó. Nos gráficos a gente deixou o preset baixo. Aqui nos avançados eu desliguei o Upscaling, né, e desliguei o Frame Generation. Então a gente tá aqui no raizão. E vamos ver quanto que dá de FPS. Ainda deu sorte de cair no meu mapa. Nice. Ué, não era pra estar melhor? Começou com 60, depois caiu pra 55, 60, 55, 60 e é isso aí. Não melhorou, né? Continuamos em Full HD, continuamos na casa dos 60, mas sabe o que melhorou? Tá mais fluido. Olha só que estranho, né? A gente tá rodando 60 FPS fluido aqui. E por que será? Mas não faz sentido, Robson, porque tá usando só 4 GB de VRAM. Acabou de começar a partida, né? Vou dar mais um pouquinho aqui pra ver. E, na verdade, não tá muito fora da média que a gente conseguiu em outros testes, né, com a placa. Você vê que tá até bem boa aqui, né, 60, 70 FPS, rodando com tudo no baixo. Você fala, nossa, mas você não falou que tinha limitação lá do CPU e tal? Eu falei, então, tem a limitação do CPU, mas aqui a gente também tá com uma GPU mais forte, né? E olha quanto que tá sobrando de GPU, gente. Tá sobrando muito. Nossa, foi bem ruim também, meu querido. Tá sobrando muita GPU, né? A gente tá usando só 60, 70% da GPU aqui e continuamos no mesmo preset, ou seja, não adianta você colocar mais placa de vídeo, porque ele não vai conseguir empurrar, né? O processador não vai conseguir empurrar mais placa de vídeo, ó. A gente tá basicamente nas mesmas situações aqui e ali na casa dos 60 FPS. O que eu senti com a 2060 é que tá mais estável aqui o jogo. Tem a ver também com o uso de VRAM. Claro que a gente colocou lá também, né? Vamos colocar aqui no, ó, baixo, médio. Colocamos no médio. Olha o uso de VRAM como é que tá. Então vocês entenderam por que é recomendado para você no baixo? Não é porque a placa de vídeo não dá conta, ela dá conta, mas se você estourar a VRAM, você colocar o preset, né, ela já vai estourar. Eu imagino que vai dar para você fazer uns ajustezinhos ali, mesmo com placas de 6 GB de VRAM, e aí você consegue ter uma qualidade gráfica maior. O problema realmente vai ser textura e algumas outras coisas que vão influenciar em VRAM. Mas você viu, ó, a prova tá aí. Passou do preset baixo, você já estoura os 6 GB de VRAM. Por que, Robson? Por que estoura? Porque ele tá usando 5.7, ou seja, já passou, na verdade, né? Aqui ele vai mostrar o que você tem de VRAM disponível, né? E quanto que tá, de facto, utilizando 5.6 e vai aumentando cada vez mais. Então aqui você vai ver quanto que ele tem de memória gráfica disponível e quanto que tá usando, né? Então 5.6 de 8. Acontece que 5.6 para a placa de 6 GB, ela já tá basicamente estourando a sua VRAM, né? E colocou no alto, ela pede 7 GB. E a gente colocando no preset alto, você fica basicamente com o mesmo FPS. Você fala, nossa, mas por que tá o mesmo FPS? Teve algumas quedinhas ou outra, mas continua o mesmo FPS, porque daí sobe o uso de GPU. A gente continua na mesma situação, mas o uso de GPU sobe. Mas em algumas áreas aqui você vai ter um uso elevado de CPU. Tá gargalando CPU por uso, 97, 98% de uso do CPU. Então, realmente é para rodar no limite. Aqui, talvez a única solução seja um Frame Generation mesmo, para você ter um pouco mais de fluidez. Não vai ser tão responsivo, mas pelo menos você vai ter um pouco mais de fluidez. E se você tá nessa situação, cara, faz um upgrade de CPU, tá? Coloca um CPU, de preferência um CPU com mais núcleos, mas só de você ter um CPU com um IPC maior, né? Ter um CPU mais forte já vai fazer muita diferença, né? Então eu recomendo fazer esse upgrade. Mas eu prometi que eu ia mostrar também a performance no Ultra. E se dinheiro não for o problema, como é que roda esse jogo? E gastando tudo que dá com o Ryzen 7 9800X 3D e com uma RTX 5090, a gente testou aqui em alguns modos. É bom lembrar que, de novo, isso aqui não é um teste perfeito, porque o mapa ele é dinâmico, né? Então muda a partida. A gente pegou aqui uma média aproximada, depois de testar aí por vários minutos jogando realmente a partida. Pegou uma parte inicial, mas pegando também jogando a partida. Rodando aqui com tudo no talo para ver como é que fica o jogo no máximo em 4K Ultra. A gente teve uma média aqui na casa dos 130 e mínima de 90. Em alguns momentos você vai ver que a média fica mais alta, fica mais baixa e tal, oscila. Então por isso que é uma média aproximada, tá? Multiplayer é complicado, porque você entra na tela de respawn, você entra num lugar que é mais fechado, olha para um canto, olha para o outro, e morre, e levanta, e não sei. Então isso é uma média aproximada, que a gente encontrou nos momentos realmente de ação, que é o que normalmente você vai ter mais nesse jogo. Não é um jogo muito parado, como vocês devem ter percebido. O que é uma boa performance para 4K é 50-90, realmente, para empurrar tudo isso. É um jogo que você vê que fala, até que tá leve. Tá, mas ao mesmo tempo, para a GPU também pesa, pelo menos se for em 4K. Mas eu diria que, de novo, esse jogo ele é mais competitivo. Então, se você, mesmo que você vá jogar em 4K, faz sentido você ligar o DLSS ou um upscaling. E aí, nesse caso, a gente testou também com o upscaling, colocamos o DLSS no modo balanceado, e aí a média foi na casa dos 190 e a mínima ali na casa dos 130. Com o 9800X 3D com a 5090, dá pra empurrar muito FPS. E sim, dá pra empurrar muito FPS. A gente vê momentos aqui batendo ali na casa dos 300 FPS, é uma coisa absurda. E, sinceramente, é bem surpreendente, porque eu testei com 14900K, eu vou deixar um spoiler, você tem que se inscrever no canal.
Se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações, porque eu vou deixar, se você ficar até o final do vídeo, vai ter também do lado do 14900K só uma prévia. Mas aí a gente testou aqui em Full HD e olha, rodando com preset médio, que é o que a gente usou para testar todas as outras placas, é o que faz sentido colocar tudo embaixo, nem precisa. Ficou na casa ali dos 260, média mínima na casa dos 170, e no outro mapa que é mais apertado ali, a média de 220 e mínima de 150. Então, como eu disse, não oscila tanto assim a performance de um mapa para o outro, mas não deixa de ser surpreendente a performance. Se você tem esse CPU, se você tem um CPU X3D, nesse jogo tem feito bastante diferença pelo que a gente tem visto aí nos resultados que as pessoas têm passado. Não tem uma metodologia perfeita ainda para isso, não tem benchmark, obrigado DICE, que nunca traz benchmark, mas já dá pra gente ter uma noção aproximada da performance. E aí, aproveitando, eu testei também no sistema lá do PC do patrão, com 14900K e com uma RTX 4090, então não dá pra comparar diretamente, né, com o 9800X 3D, porque além das variáveis do jogo, ainda tem a variável do setup que tá com uma 4090. Só para ter uma noção, eu testei aqui em 1080p com tudo no mínimo, a gente consegue bater ali na casa dos 180, 200 FPS no mapa que é mais aberto, e nos mapas mais fechados a gente fica na casa dos 160, 170 FPS, o que é uma diferença absurda para um 9800X 3D. Em alguns casos, pelo que a gente mediu, chega a dar coisa ali de 40%, 30%, enfim, oscila bastante, mas a diferença é bem grande, não importa de quanto ela oscile, é muito grande. A surra é feia. E faz sentido até porque o 14900K ele já nem é mais o processador que é para ser o topo de linha. Os testes que o Hardware Unboxed fez comparando o 9700X com o 265K, o Core Ultra 7 265K, mostra uma performance bem interessante. Na verdade, ele é bem equilibrado. Mas você imagina, se o 9700X toma uma surra do 9800X 3D, não ia ser o 265K que ia fazer muito milagre. Então parece que o jogo aproveita bem o empilhamento de cache 3D, e eu tô curioso para ver a performance do 5700X 3D e do 5500X 3D, uma vez que processadores de 6 cores 12 threads consegue usar basicamente tudo do CPU. É impressionante, o jogo realmente puxa da sua máquina. Jogando com a galera, eu perguntei, por exemplo, o Alan, que também é um amigo nosso e membro do canal. Inclusive, você pode virar membro do canal, só clicar no botão Seja Membro, participar do grupo Chat Patrão pra você tirar dúvidas, trocar ideia. Esse é outro assunto. Mas ele também tava com um sistema bem parecido com o meu. Coloquei uma RTX 5080 pra testar, tava rodando com 14900K, e ele tava com 7800X 3D e também com uma RTX 5080. Nas mesmas condições, a gente no mesmo mapa, lado a lado, a performance ainda foi melhor no 7800X 3D, mesmo em 4K, ou seja, mesmo quando tá ali no limite da GPU, você consegue empurrar um pouco mais porque tem um DLSS, né? Então, em resumo, isso aqui não quer dizer nada em relação ao jogo final, espero que vocês já estejam cientes disso no começo, mas dá uma boa noção para você já ir se preparando. O jogo ainda tem um tempo para ser lançado, ou dependendo de quando você está assistindo, já foi lançado, e pode ser válido, eu vou validar isso inclusive no lançamento, mas já deu para ter uma noção do que esperar e como se preparar para o jogo. Afinal, o beta, ele também serve para isso, pra você saber o que você precisa para jogar, para saber como é que vai ser a performance, se você gostou ou não gostou do jogo, enfim. E do nosso lado, foi o que deu pra gente fazer. Eu não vou perder muito tempo fazendo testes, porque esses testes vão ficar totalmente ultrapassados e não vão dizer muita coisa, mas já tive várias respostas. A questão da VRAM, como eu disse para vocês, ficou bem claro, o Ryzen 2600 ele não dá conta, e a VRAM também não é suficiente para você sair acima do baixo em uma placa de vídeo com 6 GB. Você vai precisar de mais de 6 GB para sair do preset baixo, ou se não fazer alguns ajustes manuais. Depois que lançar, talvez a gente consiga fazer um kit salva-vidas para você, pelo menos para você jogar campanha numa qualidade um pouco melhor, né? Porque baixo na campanha aí é triste, né? Lá é o que importa. Bom, se bem que lá dá para você jogar com Frame Generation. Tô curioso para ver como que vai estar a versão final de Frame Generation, ZSS Generation, não sei o que Generation, ver se isso vai ajudar pelo menos no modo campanha. A gente ainda não tem o modo campanha, e quero ver nos mapas maiores, né? Os Conquest Large. O jogo tá muito bom, tá bem divertido de jogar, tá bem viciante jogar ele, e a performance eu acho que tá ok. Vai startar aí uma onda de upgrades com certeza, e se você quiser dicas de como fazer upgrade, do que fazer de upgrade, e quer ver a performance final do jogo depois em vários hardwares, em algum hardware que você tá querendo comprar, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima. Ah, e me diz aí, você vai precisar fazer upgrade? A placa que você estava pensando em comprar vai ser suficiente para a performance que você quer, e o seu processador?